Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é o Campeonato Brasileiro, que vai começar neste final de semana, edição 2024 do Brasileirão. E eu aqui venho aproveitar para deixar os meus palpites. Quero que vocês também deixem os palpites nos comentários, né, de como eu imagino que os times vão largar para esse Campeonato Brasileiro. Times que eu, nesse início, eu vejo brigando por título, por vaga no G6, rebaixamento. Vamos aí conversar um pouco e analisar um pouco a situação de cada um dos times. Estou aqui com a minha camisa nova do Vasco da Gama. Muito obrigado, Shopee, por isso. A Shopee é maravilhosa para quem é fã de futebol. Demorou um pouquinho para chegar? Demorou, mas chegou e muito bonita essa camisa em homenagem aos 100 anos do time do Camisa Negras, que é uma marca importante não só na história do Vasco, mas também do futebol brasileiro. Mas bora lá falar de Brasileirão. Vai aparecer aqui na tela, provavelmente desse lado aqui, eu ainda não editei na hora que eu tô gravando, que é a tier list que eu fiz sobre o Brasileirão, meus palpites, quem são os times que vão brigar por título, por G4, G6, meio de tabela e também zona de rebaixamento, turma que briga inicialmente contra o Z4. Lembrando que esse Brasileirão vai ter algumas coisas que podem definir ele, que é pausa para a Copa América, onde jogadores, vários times vão ser desfalcados, e desfalques importantes por alguns jogos, isso pode fazer diferença. A questão de várias competições simultaneamente, o calendário brasileiro sempre muito, muito amassado, que acaba fazendo com que o Brasileirão em outros momentos perca um pouco da importância que ele deveria ter, justamente por isso, e como os times vão lidar tendo várias competições ao mesmo tempo, como Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, e também janela de transferência. Média de temporada vem se tornando cada vez mais um fator importante, porque tem times que têm mais condições de investimento, que podem mudar a sua realidade no meio do ano, outros que têm mais condições, mais probabilidade de perder jogadores importantes. Isso também é sempre um fator, além da dança de técnicos, né? A verdade é essa. Estou fazendo análise aqui sobre alguns times que daqui a algumas rodadas podem trocar de treinador e podem tanto ir para cima quanto ir para baixo. O Brasileirão tem vários casos disso, que às vezes uma mudança de técnico pode fazer um time sair de candidato a rebaixamento a candidato a Libertadores. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. E vamos começar com a turma de baixo, né? A turma do Z4. Eu tenho, para mim, a ideia que todo time que sobe da Série B, ele inicia a Série A do ano que vem, o primeiro objetivo é escapar do rebaixamento, evitar uma nova queda. Então, todos os 4 times que subiram da Série B eu coloquei nessa fileira, nessa coluna, que é a briga contra o Z4. Porque, para mim, esses 4 times têm como primeiro e grande objetivo a permanência. Para depois, assim, mais estruturados, pensar em algo mais. Dentro dos 4 que subiram, eu vejo Vitória e Atlético Goianiense um pouco melhores e com mais condições disso. Acho que Juventude e Criciúma tem que correr mais um pouco atrás, porque são times que também vão depender muito do fator casa. Mas é muito legal ver o Vitória de volta, o Criciúma, torcidas apaixonadas, fazem bem pro Brasileirão isso. Também coloquei junto o Cuiabá, que sempre entra todo ano muito por causa da camisa, mas esse ano ele está entrando por causa da técnica mesmo. O time teve alguns desfalques em relação à equipe do ano passado, perdeu o seu técnico, o Antônio Oliveira, efetivou o auxiliar, o Iubel, que é um técnico novo, né? Não tem experiência em Série A. Então vamos ver como ele vai se comportar e como o time vai se comportar na disputa desse Brasileirão. Eu vejo o Cuiabá, por exemplo, chegando um pouco mais fraco que em anos anteriores, o que deixa ele, para mim, iniciando o campeonato na briga contra o Z4. Também coloco o Vasco, porque a equipe investiu dinheiro, eles esperavam um Vasco mais forte para essa temporada, um time que lutou contra o rebaixamento, só escapou na última rodada do ano passado e até que a janela de reforços não empolga, o time não está mais forte, não tão mais forte assim, então vejo o Vasco brigando contra o rebaixamento, é uma equipe muito independente das defesas do Léo Jardim, e dos brilhos no ataque, tanto de Lucas Piton, Payet, Verratti, e o Payet vai iniciar o campeonato lesionado. É um time que tem potencial, inclusive, por causa de ser safo, de investir e conquistar reforços no meio da temporada, mas até aqui o planejamento da 777 não vem animando muito, parece ser mais um ano que o Vasco inicia olhando contra a zona de rebaixamento. Eu coloco o Cruzeiro também junto, mas tem alguns jogadores interessantes, especialmente o Matheus Pereira, que é um baita jogador, mas um sistema defensivo que ainda não passa muita segurança e acabou de trocar de técnico. É um planejamento também muito inconstante, que não dá para, sabe, ter tanta confiança assim, de que dá para confiar a longo prazo. Eu trouxe o Fernando Seabra, que nunca trabalhou como profissional na Série A, e é uma incógnita total. Eu acho que tem potencial o Cruzeiro até fazer um campeonato mais seguro que o ano passado, porém, inicialmente, a briga é para permanecer na Série A, justamente por isso, essa falta de consistência no planejamento.
Na parte de cima, tá a turma do meio de tabela, que são times que eu enxergo que ainda não partem do campeonato como candidatos reais aos G6, G4 do Brasileirão, mas também eu não vejo eles iniciando como candidatos ao rebaixamento. Acho que ficam aqui naquele limbo. Se tudo der certo, podem brigar mais em cima. Se tudo der errado, vão brigar mais embaixo. Que é o caso do Red Bull Bragantino, que não se vem se fortalecendo, pelo contrário, vai perdendo jogadores, aposta muito na manutenção do trabalho, mas é um time que não vem jogando bem até aqui no ano. O Corinthians, teve uma reformulação grande, tem um trabalho do Antônio Oliveira, tem coisas positivas, eu acho que o Corinthians tem condições de fazer um campeonato seguro, bem mais seguro que no ano passado, mas ainda assim, parte para mim nesse, né, uma incógnita, né, porque é um time que não foi tão exigido assim na temporada. O Fortaleza, que tem um trabalho consolidado de anos do Vojvoda, do qual eu sou muito fã, porém jogando muito mal em 2024. No início de temporada do Fortaleza é ruim e muito preocupante. O torcedor do Leão tem total razão em estar preocupado. E o Bahia, que investiu muito, deu um salto de qualidade muito grande do meio para frente. Porém, defensivamente é um time que ainda não passa muita segurança nos testes mais fortes que teve. Eu prefiro esperar mais pelo Bahia, mas o Bahia tem um fator aí que é capacidade de investimento no meio de temporada. E isso pode fazer diferença até para o time brigar mais acima. Mas são 4 times que, para mim, iniciam nesse limbo. Podem tanto ir para baixo quanto ir para cima, vai depender do trabalho feito. Aí eu coloquei também a turma do G6, que para mim são times que eu não vejo iniciando lá no topo da tabela, mas também não vejo mais tão abaixo. Acho que fica nessa meia de tabela, brigando ali por vaga no G6, vaga no Libertadores. Eu coloquei o Grêmio e o Botafogo, porque tipo, são times que não foram muito bem no ano passado, que tem questões ainda preocupantes que podem fazer eles derrubar eles para baixo. O Grêmio jogando Brasileirão sem o Soares, um elenco que não está tão forte, né? É um time que levanta dúvidas sobre essa qualidade técnica, apesar de ter alguns bons jogadores. Mas tem um técnico, Renato Gaúcho, que é um cara que sabe disputar o Brasileirão. Então ainda coloco o Grêmio nessa parte de G6, mas eu vejo um time que pode cair algumas prateleiras mais para frente. E o Botafogo, que se reforçou em relação ao final de Campeonato Brasileiro patético no ano passado e vergonhoso para o torcedor botafoguense. Mas a gente tem que ver como vai ser esse trabalho novo aí do técnico Arthur Jorge, técnico português. É um time que meio incógnito total, ainda tem resquícios do vexame do final do ano passado. Mas vamos ver, tem potencial para brigar ali, fazer um campeonato melhor ali, um G6, brigar ali por vaga na Libertadores. Vamos ver como o Botafogo vai reagir durante a temporada. Coloquei o São Paulo, apesar do péssimo momento não muito bom sob o comando do Carpini. E é que eu falei sobre troca de técnicos, o Carpini é um grande exemplo disso. Eu estou falando essa análise do São Paulo com ele, mas daqui a algumas semanas pode ele não estar mais no comando. Ainda assim, eu vejo o São Paulo com um elenco capaz ali de brigar para o G6, mesmo com o Carpini ou sem Carpini, eu acho que tem time para isso. E o Atlético tem um bom time, muito forte jogando em casa, é uma equipe que cada vez mais vem aprendendo a jogar o Brasileirão, sempre aí figurando na primeira parte da tabela. Eu acho que vai ser mais um ano do Atlético entre os top 10, um time que pode sim brigar ali por vaga na Libertadores. Eu coloquei no G4 times que eu vejo também nessa parte. Antes, para mim essa diferença, o pessoal do G6 e o pessoal do meio de tabela não é uma diferença tão grande. São times que estão mais ou menos próximos, né? Depende muito do trabalho feito aí em cada um dos times, diretoria, técnicos e jogadores, mas estão mais ou menos próximos. Os times do G4 eu já vejo um pouco acima. São times que talvez até tenham potencial para, quem sabe, incomodar na briga pelo título, apesar de eu não apostar neles inicialmente. Que é o Fluminense, atual campeão da Libertadores, trabalho sensacional do Diniz, cheio de jogadores experientes, vários nomes de qualidades, mas que nessa temporada também não vem tendo desempenhos tão empolgantes assim. E algumas opções táticas de Diniz, perdeu o Nino e a zaga não passa confiança alguma. Pode perder o André no meio da temporada, que seria um desfalque enorme também, o Arias também. Seriam 2 jogadores que, se saírem, fazem uma diferença enorme no Fluminense. E alguns reforços ainda não estão emplacando como se imaginava no caso do Renato Augusto. Vamos ver como vai ser esse Fluminense durante a temporada. É um time que tem algumas questões para resolver internamente dentro de campo, mas tem potencial para fazer o G4. É um time muito bom, muito bem treinado pelo Diniz. O Inter, que no momento que eu estou gravando esse vídeo do Brasileirão, parece estar num momento de crise pós-eliminação do Gaúcho. Começo decepcionante na Sul-Americana, empatando contra o time do Tomayapo da Bolívia. Mas tem muita qualidade, tem muito jogador bom ali, principalmente do meio para frente. Apesar disso, o Inter é um time que pode sofrer com a pausa da Copa América, perdendo, por exemplo, o Ener Valencia e o Borré. São 2 jogadores de muita qualidade no ataque, isso pode fazer diferença negativamente. Ainda assim, eu acho que o Inter tem qualidade para brigar para esse G4 total. Eu acredito que o Inter vai se recuperar no decorrer da temporada, até mesmo sob o comando do Cudê. E o Atlético Mineiro, eu fiquei muito tentado para o Atlético Mineiro na briga pelo título, porque eu acho que tem qualidade para isso. Mas eu inicialmente eu botei no G4, mas é o time, assim, para mim é que mais pode incomodar Palmeiras e Flamengo. A qualidade do elenco,
por ter dois caras acima da média do futebol brasileiro no ataque, Paulinho e Hulk, que são capazes de destruir qualquer time. E o início do trabalho do Milito ali é interessante, vem mostrando boas coisas, inclusive foi campeão mineiro. Finalizando, para mim, a briga pelo título tem grande chance de ser mais um Palmeiras versus Flamengo. São os dois times mais fortes do país, são os dois times que comandando o campeonato nos últimos anos, e eu acredito que o título vai ficar entre eles. Palmeiras, com a solidez que a gente já conhece, o time perde muito pouco, principalmente em casa, mas tem a questão do Ender, que ele vai embora no meio do ano, vamos ver como o Palmeiras vai reagir a isso, como vai ser essa substituição, não é fácil, porque apesar de ser tão novo, já está fazendo uma diferença muito grande. O Flamengo tem a questão da Copa América, pode fazer uma aliança negativamente para o time. Ainda assim, para o melhor elenco, é o time mais valioso. E o Flamengo, se precisar de algum jogador na janela de transferência, ele vai lá e deposita o dinheiro, sem pensar duas vezes, e resolve o problema com alguém de grande qualidade. Isso faz diferença. Sem contar o fator Tite. Para mim, é o meu candidato ao título brasileiro, para mim é o Flamengo. Eu já deixo aqui antemão. Porque o Tite é um cara muito forte de pontos corridos, assim como o Abel Ferreira também é, e tem na mão o melhor elenco do país. Isso para mim pode fazer diferença. Eu acho que o Flamengo é o favorito dos pontos corridos. E nas Copas eu tenho um pouco menos de confiança. Eu acho que nas Copas, a Copa do Brasil e Libertadores é muito mais aberto. Eu acho o Palmeiras até mais sólido nas Copas, enquanto o Flamengo mais sólido por pontos corridos. Mas eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários que você concordou, quais são as suas opiniões, o que você espera. Quem você acha que são os times que vão brigar pelo título, por meio de tabela, Libertadores, rebaixamento. Discorde de mim nos comentários também. Pode me conectar, me criticar à vontade. O espaço aqui nos comentários é livre para suas opiniões também. Muito obrigado por quem teve paciência para acompanhar esse vídeo até o final. Muito obrigado mesmo. Deixe o seu like aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também recomendar esse vídeo para seus amigos. Para debater aí também a expectativa de vocês para o Brasileirão, que vai começar nesse final de semana. Com certeza será muita emoção e surpresas à vista aí. Muito obrigado por quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.